Segunda Segura, para a gente falar hoje sobre NR1, erros comuns na adequação e como evitá-los. Então, se você ainda tá justamente se debatendo, na dúvida, sem saber muito bem sobre todas as mudanças na norma reguladora número 1, que fala sobre saúde e segurança do trabalho, se você ainda tem dúvidas sobre isso, então essa Segunda Segura é justamente para esclarecer e para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Então, não esquece, esse assunto é de máxima importância, porque eu ainda vejo, e todos os dias aqui no Instagram, tem gente justamente me perguntando, sobre mapeamento de riscos psicossociais, dúvidas na implantação da NR1, como fazer, qual instrumento, enfim, dúvidas diversas. E por mais que tenha, principalmente agora, que o prazo está se aproximando, por mais que tem muito conteúdo a respeito disso, ainda os conteúdos giram em torno sempre da mesma coisa. Isso suscita muitas dúvidas. Então, se esse é o seu caso, fica aqui, aproveita e pode deixar as suas perguntas, os seus comentários aqui, que à medida que o conteúdo vai desenrolando, eu vou trazendo também. E a ideia nessa sucessão de Segundas Seguras, que eu tenho feito, falando sobre riscos psicossociais, o impacto da liderança, o que efetivamente, qual é o nosso papel, o que a gente deve esperar da empresa, qual o papel da liderança, o que essa mudança impacta, o que isso tem a ver com tendências e futuro do trabalho. Essa é mais um conteúdo dentro desse hall de informações que a gente está tendo para que você tenha mais segurança na implantação. Lembrando que dia 26 de maio é o prazo justamente para que as empresas possam se adequar. Então, compartilha, vai ali no aviãozinho, compartilha essa Segunda Segura, porque com certeza outras pessoas também têm dúvidas, assim como você, e podem se beneficiar deste conteúdo, certo? E se você quer aprofundar o seu conhecimento e saber como a segurança psicológica pode ser uma ferramenta da liderança e do desenvolvimento de culturas organizacionais com bem-estar e alta performance, clica lá no link da bio e entra para o meu grupo VIP. Lá você tem acesso a cases, conteúdos, ferramentas, o resumo do Segunda Segura, inclusive, que pode te auxiliar muito. Todos os conteúdos que estão lá é gratuito, certo? Então, vamos lá, NR1, erros e problemas na adequação. Acho que um dos principais pontos, gente, aqui é a gente achar justamente que este assunto de riscos psicossociais está relacionado apenas a uma área de saúde e segurança do trabalho. E por que isso? Porque quando a gente acredita que isso é responsabilidade de uma área, a gente está delegando a solução deste problema, que é um problema sistêmico, ou seja, os fatores psicossociais, eles fazem parte da dinâmica do trabalho, da psicodinâmica do trabalho. Um fator psicossocial, quando ele vira um risco, é porque a gente foi inábil no gerenciamento desse fator e ele virou um risco e está gerando adoecimento. Quando a gente coloca, e eu vejo aí um principal erro, quando a gente coloca uma responsabilidade somente do setor de saúde e segurança do trabalho, ou a gente ainda coloca na responsabilidade do RH em si, a gente já está começando errado, toda essa adequação, e a gente está perdendo, sim, o início de uma tendência de transformação do mercado de trabalho que tem a ver com efetivamente uma tendência de que a gente precisa buscar ambientes de trabalho onde bem-estar e performance possam coabitar o mesmo espaço,
Foi-se o momento que a gente entregava performance, né, a qualquer custo, a custo de adoecimento, a custo de sacrificar a nossa vida pessoal, a custo de não ter vida pessoal, a custo de sacrificar a família. Hoje, o que nós estamos vendo sobre futuro do trabalho é que as pautas de bem-estar, de equilíbrio entre vida e carreira, de felicidade no trabalho, elas deixaram, né, de ser um lugarzinho fofo, de empresas que, olha que empresa querida, que empresa legal essa, né, ela tem isso, ou algo de grandes empresas, para efetivamente virar uma pauta estratégica e obrigatória quando nós estamos falando de aumento do nível de comprometimento das pessoas. Quando a gente está falando que a gente precisa de produtividade para fazer frente aos desafios modernos, né? E a gente, obviamente, precisa de líderes de fato, porque até então a gente poderia se contentar em ter um gestor, né? E aqui eu faço justamente uma diferença entre esses cargos, né? Por quê? Porque o gestor, gente, é aquele cara que faz muito bem os processos, domina muito bem a técnica. O líder, liderança, tem a ver com pessoas. O conceito de liderança é um conceito relacionado a pessoas, né? E gestão tem a ver com processos, tem a ver com eficiência desses processos. E durante muito tempo nós nos contentamos a ter bons gestores, a ter a eficiência dos processos e a entrega da produtividade através da máxima eficiência dos processos. E colocamos as pessoas como se fossem robôs e máquinas, né? A gente colocou as pessoas nesse lugar do robô e da máquina, colocando esse ritmo, né? Acreditando que as pessoas era mais um processo que a gente precisava gerenciar e estabelecer o máximo de performance. Porém, a gente está no início de uma tendência, né? Vamos pensar assim, essa tendência de sim dizer que o ambiente de trabalho precisa permear pautas de bem-estar, precisa permear pautas de saúde mental. Ou seja, no final das contas, a gente está falando de ambientes que precisam sim garantir segurança psicológica. E no momento que eu tenho segurança psicológica, automaticamente eu vou ter produtividade, eu vou ter criatividade e eu vou ter eficiência dos processos. Vejam só, né? Então, a gente está vivendo esse momento. E vem justamente esse momento da NR1 que a gente precisa olhar para isso, então, e dizer, ok, isso não é mais eu quero, simplesmente porque eu acho importante, mas agora eu sou obrigado a fazer. E como fazer? E aí a gente cai no primeiro erro, que é o que eu estava falando, de colocar isso na caixinha do RH, ou isso na caixinha da segurança do trabalho, né? Quando a gente está falando sobre mapeamento, diagnóstico dos riscos psicossociais que a NR1 pede, isso pressupõe um grupo multidisciplinar. A gente precisa montar um grupo multidisciplinar. Por quê, gente? Porque nós estamos falando de cultura. No final das contas, riscos psicossociais, elas permeiam o jeito de ser. É a forma de ser, de estar e de fazer de uma organização. Se existe risco, é porque aquele jeito de ser, estar e fazer daquela organização está adoecido, né? E a gente precisa pensar na forma de liderar pessoas, na forma de fazer a gestão daquele negócio. Então, por isso que precisa ser multidisciplinar, para que a gente possa pegar as diferentes visões. Então, o primeiro ponto é achar que isso vai estar somente com o profissional A ou com o profissional B, né? O segundo erro é a gente tratar isso como se fosse simplesmente uma pauta de compliance, né? É somente uma questão de conformidade, eu preciso me adequar às regras aqui, botar mais um papel na gaveta e era isso, né? Obviamente, se você fizer isso, tomara que você não seja auditado, né? Porque se der qualquer tipo de problema nesse sentido, você vai ter sérios problemas. Por quê? Porque o papel, gente, aceita tudo. Porém, quando a gente entra em riscos psicossociais, né, que a NR1 traz e está exigindo que as empresas se adequem, a gente está falando de poder fazer o diagnóstico, né, com uma equipe multidisciplinar. Obviamente, você pode ter uma consultoria externa, né, responsável
por fazer esse diagnóstico, mas não exime de você ter uma equipe multidisciplinar que vai fazer a implantação e acompanhar o trabalho. Você precisa ter isso, né? E aí, justamente o quê? No momento que você faz esse diagnóstico, o outro erro se você vai fazer só um papel para estar dentro da gaveta, daqui a pouco você pode utilizar qualquer instrumento. E aí vem o segundo erro, né? Então, primeiro erro, achar que isso é pauta do setor A ou do setor B. Segundo erro, né? Você, por ser um papel na gaveta, você pode utilizar qualquer instrumento. Então, você não debate efetivamente qual é o rigor metodológico e quais são os instrumentos. E aí eu faço aqui uma parte, porque tem muita empresa e muita gente falando, inclusive consultores desinformados, falando que pesquisa de clima, né, pode ser utilizado, né? Ou ainda, muito psicólogo fazendo confusão de avaliação de risco psicossocial com avaliação psicossocial, que são coisas totalmente diferentes, né? Então, acho que isso é um outro ponto. Então, você precisa pensar qual efetivamente os instrumentos que você vai utilizar. E por que instrumentos no plural? Porque quando a gente está falando de riscos psicossociais, não existe um instrumento que vai dar conta de mapear todos os seus riscos. E aí vai a inteligência de você entender o modelo do seu negócio, né? De trabalhar, se você tem uma consultoria contratada, de você poder trabalhar efetivamente com esta consultoria, entendendo quais instrumentos podem ser utilizados, mas entendendo que tipo de informação, que tipo de dados você quer ter acesso, né? Porque, gente, se a gente está falando de que hoje a gente tem inúmeros desafios e tempo é um ativo das organizações, você vai perder tempo ou rasgar tempo, né? E a gente sabe que a gente não consegue voltar nesse tempo se você simplesmente fizer qualquer instrumento para ter qualquer dado. Você vai gastar tempo da sua equipe respondendo, você vai gastar tempo da equipe que vai estar desenvolvendo esse trabalho. Se você contratou uma consultoria, pior ainda, né? Você vai estar gastando tempo e dinheiro investido nisso. Então, é importante pensar quais instrumentos você vai utilizar. E aqui tem que ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque a gente tem instrumentos que têm muitas perguntas, né? Então, instrumentos com 150 perguntas, gente. Isso a gente sabe que é um risco muito grande. Então, cuidado, né, nas escolhas do que você vai escolher, de quais dados a ferramenta vai te entregar, por que esses dados são importantes, que tipo de correlações você vai poder fazer, né? Então, depois que você escolhe isso e sabe qual dado, porque a partir disso você já sabe qual é o tipo de informação que você vai ter, você consegue efetivamente, a partir desse grupo multidisciplinar, você consegue sim fazer uma análise desses dados. Então, o primeiro erro, considerar que isso é um problema de A ou B. O segundo erro é tratar isso somente como algo de conformidade, compliance, e mais um papel na gaveta, e fazer uma péssima escolha dos instrumentos que vai te gerar números, vai te gerar dados, mas que vai fazer a menor diferença para você, né? E aí, a partir disso, vem o terceiro ponto, né? Então, e tudo isso que eu tô dizendo, gente, não é só um erro simplesmente de forma, né? É a forma de fazer. Tudo isso são coisas que você vai ser auditado, inclusive, e que incorre em penalidades, em multas para a sua organização numa possível auditoria. Então, acho que o outro ponto também justamente a questão do plano de ação, né? Então, você poder olhar justamente para isso e dizer, ok, eu tenho estas informações. A partir dessas informações, o que eu posso fazer? Quais são as ações que eu posso pensar para eliminar? Sempre as ações precisam ser no foco de eliminar o risco. Na não eliminação dos riscos, a NRU, inclusive, ela diz o que você precisa fazer. E você precisa pensar ações correspondentes a isso, certo? E aí você precisa pensar, sim, em ações, não só, né, ações que vão atuar no problema em si, né, na consequência, mas ações que possam
atuar na causa. Por quê? Porque o foco é eliminar o risco. Então, você tem que atuar naquilo que já está acontecendo, obviamente, mas você tem que ter um olhar mais profundo de atenção primária, secundária, terciária, enfim, né? Você tem que contemplar isso no seu plano de ação. Então, esse é um outro ponto, o quanto o seu plano de ação conversa com os riscos psicossociais analisados dentro da sua organização, e você precisa estratificar esse plano de ação de acordo também com as áreas, porque obviamente o risco ele não necessariamente vai permear todas as áreas da organização. Provavelmente você vai ter grupos de atenção, áreas que você precisa atender prioritariamente com ações de enfrentamento. Outras são ações de promoção, né? Então, você precisa ter claramente quais são as áreas e, obviamente, e levar em consideração aspectos do ambiente, né? Então, esse é um ponto, né? E aqui vem justamente um alerta, gente, porque eu tenho visto inúmeras propagandas aqui, né? Marketing, enfim, de cursos vendendo a NR1. E os que mais me chamam a atenção são aqueles que já trazem um plano de ação pronto, com todos os riscos e as ações possíveis, e já com um calendário de implantação do quando, o que você deve fazer, como. Gente, não gastem dinheiro com isso, não comprem isso, né? De novo, né? Se você quer papel na gaveta, compre, né? Se você quer papel na gaveta e uma multa, correr o risco de você ser auditado e levar uma multa, compre este tipo de curso, compre este tipo de produto, né? Por quê? Porque não tem como você sabe quais são os riscos psicossociais existentes, mas quem disse que aquela ação se adequa ao seu público, à faixa etária, né? Ao ambiente, às questões relacionadas às particularidades da sua organização e da sua cultura, né? E isso precisa ser levado em consideração, por isso que a gente monta um comitê multidisciplinar envolvido, né? Então, quem disse que aquela solução de prateleira que foi feita por uma pessoa aleatória, que não conhece a sua realidade, que simplesmente criou um produto e colocou ações que provavelmente a pessoa deve ter pego na internet, né? Usado o ChatGPT e colocado ali qualquer tipo de ação, vai estar adequada. E esse é obviamente, o terceiro erro, o desalinhamento entre as ações do plano de ação versus os riscos mapeados, né, riscos psicossociais mapeados, né, e a efetividade disso. E aí vem o outro ponto, justamente o quanto você consegue acompanhar a implantação e acompanhar com indicadores, né? Então, quando você efetivamente vai acompanhando ao longo do tempo se aquelas ações traçadas estão fazendo sentido, se não estão fazendo sentido, qual a ação de modificação e de contingência que você faz. Então, esse é um outro ponto também que é analisado. Então, você tem que ter mecanismos de controle com periodicidade. Esse é outro erro. Outro erro muito comum que ocorre lá nesse período do plano de ação é você justamente apontar os erros, os riscos, a matriz de riscos, você apontar errado, né? Você nominar a severidade do risco de forma errada. Existe metodologia para isso, gente, não é achismo e não é qualquer metodologia. De novo, aqui o rigor metodológico, ele é muito importante. Então, esse é um quinto erro, né, que ocorre de apontar o grau de severidade do risco de forma errada, porque as pessoas escolhem metodologias que não são validadas, né? Então, esse é um outro erro, né? Quinto, se a gente falar o sexto, é o não acompanhar, ou às vezes o que acontece? A pessoa acompanha, né? Mas não faz nada referente a isso para efetivamente mudar, né? Em relação, poxa, eu não estou atingindo o resultado. Ok, então o que foi feito? O que foi modificado? Ou o que foi eliminado, foi deixado de fazer para que eu conseguisse ter este resultado? E aí não se faz. Então, esse é um outro erro que ocorre, né? E
aqui por último, porque eu poderia listar muitos erros nessa questão da NR1, mas é justamente a forma que você coloca os dados, né, dentro lá do PGR, dentro do e-social, que é um outro ponto também, né, que muitas pessoas acabam incorrendo em erros. Então, acho que aqui a gente apontou, né, 7 erros diante dessa adequação. Alguns pontos de atenção que eu queria deixar, gente. 26 de maio começa a valer as auditorias. E eu vejo ainda tem muita empresa que nem começou o seu processo, né? Não começou a mapear, tá aguardando, né? Acha que é a partir, eu tenho até 26 para começar, isso vai ser implantado. Não, gente, isso você teve desde agosto do ano passado, está disponível para que você possa fazer esta adequação. A partir do dia 26, você passa a ser auditado, você pode ser fiscalizado, né? Então, só que ainda tem muita empresa que não sabe muito bem como vai fazer, tá em dúvida, tá pensando, né? Tá achando que é só depois do dia 26 e não é, né? Então, aqui também tem um ponto super importante, né? Dia 26 passa a valer. Então, se você ainda não fez, corre, né? Não tem, assim, já tá mega atrasado. E aqui tem um ponto importante, por quê? Porque você vai precisar fazer uma etapa quantitativa, você vai precisar fazer uma etapa qualitativa, você vai precisar olhar esses planos de ação, fazer o alinhamento. E aqui vai também mais um ponto de atenção, que é a necessidade que você tem de saber como que a NR1 conversa com as outras normas. NR1 é a primeira norma que cuida de saúde e segurança do trabalhador. E a gente precisa entender como que aqueles pontos da NR1, elas conversam com as outras normativas. Isso a gente poderia colocar como mais um erro. Muitas vezes as empresas não fazem esse alinhamento do que precisa cada um deles, tá? Então, acho que esse é um ponto aqui bem importante. Então, alguns erros aqui, né, para você ficar atento quando você estiver mapeando justamente isso. Se você quer saber mais a respeito desse assunto, quer aprofundar, né, tá super perdido, na dúvida a respeito de como essa gestão dos riscos psicossociais ela funciona na prática, clica no link da bio e entra para o meu grupo VIP. Lá no grupo VIP, todo mundo está tendo acesso a uma série de conteúdos, né, que eu não publico aqui, que ajudam justamente e são embasados muito na metodologia de segurança psicológica. Então, clica no link da bio, entra para o grupo VIP, é gratuito, você tem acesso a todos esses conteúdos que usa esse referencial da segurança psicológica para você saber como justamente desenvolver ambientes onde bem-estar e performance possam andar juntos, possam andar de mãos dadas. E exclusivamente esta semana, para quem está no grupo VIP, tem acesso justamente ao meu novo curso Gestão Segura, né, NR1, que é um curso onde literalmente eu pego você pela mão. Então, neste curso, são encontros online ao vivo, onde eu vou abordar cada um dos aspectos da normativa. E esse curso, ele é para líderes, ele é para psicólogos, consultores, gestores de RH, gestores de saúde e segurança do trabalho, felicidade corporativa, enfim. É um curso justamente para quem quer saber como eu preciso liderar a partir dessa perspectiva de ampliar saúde mental e bem-estar sem descuidar da performance. É um curso para quem quer saber como que eu me posiciono no mercado a partir dessa mudança da NR1, como que eu oferto isso com mais propriedade para os meus clientes. E é um curso para quem está no cliente, que vai colocar a mão na massa e que precisa ter um apoio maior a respeito desse assunto. Então, se você quer saber como funciona, entra lá no grupo VIP, que lá tem todas as informações, além de um desconto para quem me segue e me acompanha por lá, muito diferenciado. Então, corre lá, clica no link da bio e vem para o meu grupo VIP, certo?
Deixa suas dúvidas se você assistir gravado aqui o Segunda Segura hoje sobre NR1, erros na adequação. Deixe o seu comentário que eu sempre respondo e eu espero que você tenha gostado. Boa semana, gente. Tchau, tchau.